Como o empreendedorismo feminino preto impacta a sociedade? De acordo com o relatório do Sebrae de 2021, as mulheres pretas representam 47% das empreendedoras brasileiras, sendo que, em sua maioria, empreendem por falta de emprego, de acesso e pela desigualdade de oportunidades no mercado de trabalho. Ou seja, empreendem por necessidade e não por oportunidade. Daí a necessidade de refletirmos sobre os desafios que a mulher preta enfrenta, seja para ser reconhecida no mercado de trabalho ou até por sua subsistência como empreendedora. Agorinha. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa alvorada. Eu sou Juliana Mendonça e esse daqui é o Empreende Delas, um podcast sensacional sobre negócios criados, impulsionados, administrados ou impactados por mulheres. A cada semana, as entrevistadas que passam por aqui dividem com a gente um pouco da história de suas vidas e de seus negócios. Então, fica com a gente aí até o final, porque elas dão dicas imperdíveis de negócios. Já deixo meus agradecimentos aos apoiadores que estão lá no Apoia-se, contribuindo para a continuidade desse projeto. Para contribuir também, você pode ir lá na plataforma Apoia-se. E para entender melhor como é que funciona, clica nesse link que eu vou deixar aqui para entender do que se trata. Aproveita, vai lá no site apoia.se/empreendedelas e deixa a sua contribuição. Você também pode deixar o seu apoio pelo Patreon, se por um acaso estiver fora do Brasil. E contribuir sem desembolsar nada, escutando os episódios pela plataforma Orelo. Bom, mas vamos à conversa de hoje. Porque hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo preto, inovação e educação com a porta-voz da Semente Negócios, Josi Santos. Ela é formada em administração, mestranda em empreendedorismo e negócios, especialista em negócios liderados por mulheres, diversidade e inovação. Atualmente é gestora de projetos de empreendedorismo feminino na Semente e responsável por consultoria de inovação social, workshops, oficinas, mentorias coletivas, consultorias individuais e demo days para empreendedoras negras e periféricas. Bora conhecer a história da Josi? Olá, Josi, seja bem-vinda ao nosso espaço de trocas de ideias, de experiências, de negócios. Tudo bem com você? Juliana, tudo bom? Tudo certo por aqui? Já na expectativa por essa troca, hein? Por essa conversa aí. Que bom, gente, um espaço para um podcast, aquela que adora mandar áudios longos. Pois é, a gente brinca, né? Normalmente assim no WhatsApp, quando manda um áudio longo, né? Ah, aquele podcast, você mandou aí, ó, pronto, Pronto, viu? Não tem já dei o resolvido o check. problema. Pronto, já podemos falar aqui à vontade. Bom, Muito bom. então vamos lá. Começando, falando aí um pouquinho de você. Vou só, assim, dar uma breve, não uma breve introdução, mas, né, bom, você está hoje na Semente Negócios, né? Então a Sim, gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco do que é a Semente direitinho. Mas primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Então, por favor, defina-se. Conta pra tá gente quem certo. é Josi Santos. Então, vamos lá. Muito bom, Uma definição primeiro, obrigada. hein? Uma definição primeiro. Vamos lá. Tá, uma definição de Josi Santos. Bem, Defina-se. gente, é esse, bem, é uma mistura de força com beleza. Esses dias eu fiz uma postagem no Instagram, Uau! olha ela, né? E aí a gente tinha uma Uau! foto do mar, aquela coisa assim, né? Enfim, a natureza e tudo mais. Eu falei, gente, eu me vejo muito nessa imagem, nessa fotografia, que é muito essa representação, assim, sabe? De força, né, de ir ali passar por diversas questões da vida e tudo mais. Um pouco de beleza, né, gente? Porque a gente é leonina, então não tem como. Que né? Que né? Né, gente? Tem que é. Mas que além disso também, né, Juliana, eu gosto de falar também, assim, além dessa definição, também me apresento como quem eu sou, e aí é o que eu vou falar agora, e quem eu estou, né? São os meus papéis, enfim, né, nas organizações, no mundo corporativo. Mas quem eu sou, então, aí eu sou filha de Paulina Maria de Souza, de Jovelino de Souza Santos, meus pais, em memória, irmã da Gerlane e da Paula Beatriz, enfim, tia de Gabriel e Yasmin e Heitor, que são as razões da minha vida, então um pouco de quem eu sou, essa mulher aqui, enfim, uma autodescrição, negra, né, e estatura, 1,62 m, e aí moradora da periferia da Grande Vitória, capixaba, ali com orgulho, com muito prazer,
e uma pessoa amante da vida, assim, sabe? Da arte, da cultura, do samba, de viver novas experiências. E agora que eu tenho aprendido muito a viajar e conhecer outros lugares. Então, eu sou essa pessoa. Gente, que definição mais linda. Adorei. Então, continuando falando aí sobre você, mas agora um pouquinho mais da parte da sua carreira, da sua trajetória. Então, Tá. fala um pouquinho mais da sua trajetória, mesmo até você chegar na semente, até fazer o que você faz hoje. Tá bom, tentar resumir aí 35 anos de vida, né? Em Mole um para nós. período de trabalho, né? Então, assim, eu brinco que eu trabalho já há 20 anos, que eu trabalho desde há 22, né? Que eu trabalho desde os meus 13 anos de idade, e aí eu comecei a trabalhar como empregada doméstica, como cuidadora, né? Como babá e tudo mais, e eu fui trabalhar. Hoje eu sei que é muito num contexto de necessidade, porque o que me levou a começar a trabalhar é porque eu queria ter um acesso a um fichário com folhas coloridas, né? Então era algo que não era para mim acessível naquela época. Minha mãe era manicure, meu pai trabalhava em construção civil e tudo mais, e eu vivia em um contexto de muita escassez. Então eu entendi que trabalhar ia me possibilitar acesso a algumas questões. Mas alinhado a isso, eu entendi também que além de trabalhar, eu tinha que estudar, né? Então, eu sempre estudei bastante, sempre foquei muito, e entendi que a educação ela me possibilitou acesso a também recursos financeiros, a espaços, enfim, e o processo de ascensão na minha carreira. Então, aí eu fui, né, construindo, sempre melhorando desde lá, babá, e aí operadora de plano de saúde e tudo mais, trabalhei em clínica médica, sempre nesse perfil, assim, Juliana, eu gosto de contar que não é linear, assim, formei ensino médio, fiz faculdade, aí fiz pós-doutorado. Não, não foi assim a minha trajetória. Então, eu trabalho desde sempre, e aí fui costurando na minha trajetória essa formação. E aí, primeiro foi formação técnica, aí você vai para os cursos técnicos, fazer formação técnica, para poder dar uma estabilizada no mercado de trabalho, questão, né, administrativa e tudo mais. E aí, só aos 28 anos que eu já tinha uma, dentro da minha possibilidade, né, uma consolidação de carreira, então já estava desenvolvendo algumas atividades mais de gestão e algumas experiências também, por ter uma família de empreendedores em gestão de pequenos negócios, então desde sempre era sempre uma dobradinha assim, a trabalhar na empresa da minha família e construir a minha carreira. Então, eu trabalhava fora e trabalhava em casa. Em casa, eu via a família crescer com seus negócios. Então, a gente saiu ali de vender aquela venda informal, e aí na porta de casa, para, enfim, construir um estabelecimento. Daqui a pouco, dois, daqui a pouco, estruturar 2 pessoas, 10, 20 pessoas na equipe. E, ao mesmo tempo, construindo a minha carreira também, assim, sabe? Então, é sempre esse casadinho. E aí, aos 28 anos, eu entendi que tinha um teto ali. Eu conseguia construir muita coisa, alcançar uma questão de cargos e tudo mais dentro das organizações, né? Não na jornada do empreendedorismo, mas dentro do mundo corporativo, que eu precisava do ensino superior. E aí foi aí que eu fui fazer administração, que já fazia parte do meu universo, né? Trabalhar com gestão, né? Enfim, tanto nos lugares que eu trabalhei quanto por conta das empresas da minha família, fui fazer administração. E aí que na faculdade eu entendi, abri aquele, sabe, vem aquele horizonte assim, sabe? Fui dando nome para as coisas, eu brinco assim. Então isso aqui tem esse nome, isso aqui é gestão comercial, sabe? Isso que a gente já faz, isso aqui então é gestão de pessoas, como fazer de forma mais organizada. E aí eu conheci alguns movimentos, porque eu muito inquieta, assim, eu achava que todo mundo ia formar para ser operador na área industrial, aqui da Grande Vitória, né? Então eu falei, e as pequenas empresas, como é que vai fazer? Aí comecei o movimento Empresa Júnior, aí foi aquela paixão, daqui a pouco comecei a me envolver com o movimento de empreendedorismo e inovação na faculdade, e isso eu fui aí sempre estudando, assim, sabe aquele bichinho cutucando a curiosidade? Aí fui num Aham. evento que falou sobre inovação e falou sobre o ecossistema de inovação, e aí fui estudar mais sobre isso. Vamos entender como é que se envolve. E aí isso foi assim, me levando, fui trabalhar, depois eu trabalhei no Banco de Desenvolvimento aqui no estado, do Espírito Santo, e aí que aí você olha também o processo de desenvolvimento de um ecossistema de inovação e empreendedorismo de um outro patamar, assim, né, de uma visão mais estratégica. Depois eu fui trabalhar no Sebrae, também passei pelo Sebrae, foi uma grande escola para mim, assim, lá eu entendi, tá, o que que eu quero fazer para minha vida, assim, né, eu quero continuar fazendo isso, eu quero continuar atuando e fomentando outros negócios que, assim como a minha família por meio da educação, tiveram a possibilidade de transformar a sua vida, transformar a sua realidade e a realidade das suas comunidades, assim. Então,
A minha trajetória foi isso, assim, vivi muito dessa coisa da experiência prática do empreendedorismo, depois, ao longo do tempo, fui introduzindo a educação, então aí formei em gestão, e também por ser uma mulher e trabalhar e viver muito com muitas mulheres, principalmente as empreendedoras, trouxe esse olhar da diversidade. E aí, quando eu formei, eu fiz, né, enfim, uma formação, uma pesquisa voltada para a diversidade nas organizações. Isso porque, como eu já tinha muito essa vivência do empreendedorismo, tem o outro lado, né? Que assim, principalmente olhando para as mulheres, o empreendedorismo muitas vezes ele é a consequência de um ambiente corporativo que não vai absorver e não vai desenvolver e não vai promover um ambiente inclusivo para essas mulheres. E aí o empreendedorismo acaba sendo ali exatamente uma solução paliativa. Então, eu não tenho outra opção para empreender. E Uhum. principalmente após a maternidade. E por isso que eu fui Uhum. entender o outro lado. O que que essas organizações estão fazendo que vão impactar também ali quando a gente fala no ambiente de empreendedorismo? E Uhum. resumir. Mas é Resumiu, muita mas coisa. ainda, resumiu bastante, mas resumiu até demais, porque você não falou como que você foi parar na semente. Boa, pois é. E aí, assim, 2019, né? 2019, eu já estava no processo finalístico ali, enfim, o que eu vou fazer da carreira e tudo mais, né? Já estava visando muito trabalhar. Eu já sabia que eu queria trabalhar com consultoria e eu queria trabalhar com mulheres, assim. Eu coloquei para mim, eu quero trabalhar com mulheres empreendedoras. E aí fiz a pesquisa e tudo mais, e fui me aprofundando nesse universo da diversidade, me aprofundando nesse universo, né, do recorte de gênero dentro das organizações, e aí o quanto que impacta no empreendedorismo e tudo mais. E aí eu comecei a trabalhar como consultora, abri, enfim, desenvolvi um negócio e tudo mais voltado para o empreendedorismo feminino. A minha rotina diária, quando eu trabalhava lá atrás como babá, sim, a minha rotina todo dia era abrir o jornal. A família assinava o jornal, todo dia eu li o jornal, assim, antes de começar as coisas. E aí eu trouxe isso para minha vida. Então hoje, todos os dias antes de trabalhar, eu abro o LinkedIn. Tipo, é o meu Ah, jornal, assim, sabe? Vou aham. lá, abro o LinkedIn, abro uma página de notícia, alguma coisa assim, para ver o que está acontecendo. E aí um dia, numa rotina dessa minha de trabalho, eu abri o LinkedIn e vi que alguém tinha curtido um post da Semente, que estavam procurando ali uma consultora, um consultora para trabalhar com inovação empreendedora. E aí era um trabalho remoto, assim. Então, para mim foi uma possibilidade, assim, né, de atuar, e principalmente com uma empresa que não era aqui do Espírito Santo. Olha que coisa, né? Não Uhum. era, tipo, né? Em 2020 era majoritariamente o time e tudo mais ali do sul do país. E aí alguém curtiu, eu fui lá e falei, vamos escrever. Me inscrevi para trabalhar com inovação empreendedora, que é nesse processo de aceleração Só de uma negócio. coisa, aí nesse ponto você estava no Sebrae. Não, eu já não estava trabalhando em nenhuma organização, porque por Ah, conta sim. daquele contexto que a gente, né, viveu ali, de contexto pandêmico, né, então que a gente estava Ah, sim. vivendo ali em 2020, né, eu Uhum. já estava empreendendo já de forma autônoma, com essa Uhum. consultoria voltada para, enfim, negócios liderados por mulheres e tudo mais. E Ah, aí eu sim. vi a possibilidade, enfim, já estou aí autônoma, né? Tinha essa questão do remoto, essa flexibilização. Dá para fazer também. E aí fui, só que foi uma coisa bem engraçada, assim, bem interessante, né? Como é que nada chega pra gente se não for pra gente, assim. Eu acredito muito nisso, assim. Nada vai chegar pra você se não for pra você. E aí eu fiz esse processo, tinha que falar um pouco do processo de inovação e tudo mais, gravar um vídeo. E eu tinha trabalhado no Sebrae, na unidade de negócio que era de inovação. Olha que coisa, assim. E aí eu fiz o processo e eu recebi uma mensagem de que a head da unidade de empreendedorismo feminino queria, né, gostou do meu perfil e queria que eu fizesse o processo seletivo para a empreendedorismo feminino. E aí, quando eu recebi a devolutiva na época enfim, da rede de pessoas, né, e cultura, e ela me colocou a descrição, assim, eu lembro até hoje, a descrição, que era uma pessoa ter vivência em empreendedorismo, ter especialização em diversidade, então aquilo foi, sabe? Eu fui lendo os pontos, assim, foi muito engraçado, que foi tipo, caramba, essa pessoa sou eu, né? E aí você vai ligando os pontos, assim, né? Então, foi para mim foi bem importante. Eu fiz, mandei o vídeo, né? Tinha que falar sobre um programa de empreendedorismo feminino e tudo mais. Eu entrei para Semente. E Uhum. aí, para compor o time na unidade que então era inovação social, que era justamente essa unidade que olhava a inovação e empreendedorismo mais com essa perspectiva das diversidades, então considerando os territórios,
quando a gente fala de negócios, empreendedorismo periférico, considerando recorte de gênero, quando a gente fala de empreendedorismo feminino, olhando também para negócios de impacto, né? Então, todos eles dentro desse grande guarda-chuva que é a inovação. E aí eu vim compor lá no finalzinho de 2020 o time de empreendedorismo feminino aqui na Semente, assim. Então, essa foi a minha história, a minha conexão. Mas, Josi, fala pra gente então, o que que é exatamente a Semente Negócios? E como que funciona, e assim, o que que você faz lá também? Tá certo. Então, assim, a Semente, né, a Semente Negócios é uma empresa que apoia o surgimento e o desenvolvimento, né, de iniciativas inovadoras que valoriza a vida, né? Então, esse é o nosso propósito, é promover a prosperidade por meio da inovação e trabalhar uma inovação que valoriza a vida, né? Então, assim, nesses mais de 10 anos de atuação, a Semente ela vem promovendo a prosperidade por meio da inovação, e já atuou, né, enfim, com organizações tanto do cenário nacional, enfim, tanto aqui do Brasil quanto em outros países, com grandes organizações, né, enfim, organizações que são relevantes aí e que impactam também o nosso ecossistema. Então, a gente está falando da Natura, da Vale, da Merco, do Sebrae, né, então, de diversos estados, do Senac, Senai, a Vivo, enfim, e outras instituições, Coca-Cola. A gente desenvolve, né, com essas organizações, programas e projetos com essa perspectiva de trabalhar a inovação que valoriza a vida. E aí a gente faz, né, desenvolve essas soluções em algumas unidades de negócios. Então, tem a unidade de negócio empreendedorismo feminino, que é a qual eu participo, né, eu faço parte enquanto liderança também, que a gente tem essa perspectiva de trabalhar a inovação aplicando essa lente de gênero e da diversidade, né? Então, a gente vai atuar, enfim, com programas de desenvolvimento voltados especificamente ali na ponta para a pessoa empreendedora, a gente vai atuar com programa de desenvolvimento de lideranças femininas, né, para o ecossistema, também lideranças femininas nas organizações, né? Então, são esses recortes, essas perspectivas que a gente trabalha, e a gente vai atuar também na unidade de negócio de empreendedorismo periférico, que, né, também numa lente de inovação e empreendedorismo com esse recorte social e de território, né, olhando para as necessidades específicas das pessoas empreendedoras da periferia, como é que a gente faz para fomentar e desenvolver e acelerar esses negócios. A gente vai olhar Uhum. para uma área voltada à inovação corporativa, né? Como é que a gente trabalha aí uma inovação sustentável, né? Junto às organizações, trabalhando no fomento aí e no desenvolvimento de uma cultura de inovação, nessa conexão das organizações com o mercado, né? Falando especificamente aí de inovação aberta, né? Olhando para a conexão com startups, é, da estruturação de laboratórios e hubs de inovação também para essas organizações. Além disso, numa visão mais estratégica também, junto a outros atores do ecossistema, inclusive os governos, né? A gente trabalha com o desenvolvimento territorial, desenvolvimento de ecossistema, que é você vai olhar numa perspectiva estratégica quais são os atores, né? Como é que de uma forma estruturada, a gente vai desenvolver talentos, pessoas empreendedoras, organizações, junto com esse ecossistema de inovação, né? E também a unidade de aceleração, que é aquela que vai olhar especificamente para o processo de desenvolvimento dos negócios. E aí, desde a ideação, né? Aqueles negócios que estão na fase de ideação, quero começar, eu identifiquei uma oportunidade, até a escala aí, quando a gente fala de startups, por exemplo, né? Caramba, muita coisa, hein? É muita coisa, gente. É muito Bem, impacto, né? bem completo, é. Não, porque algumas coisas, quando você fala, ainda fica um pouco abstrato para mim, sabe? Como falar em Sim, sim. inovação, prosperidade por meio da inovação, sabe? Para mim, Aham. mas como? Sabe como? É nos projetos mesmo, são projetos específicos, então. Nos projetos específicos, por exemplo, a gente vai falar prosperidade aqui no contexto de empreendedorismo feminino. Então, o quanto que a gente consegue promover para que esses negócios sejam sustentáveis? Aí a gente vai falar prosperidade por meio da inovação, sustentáveis para esse ecossistema. A partir do momento que essas empreendedoras elas se sentem mais propensas a empreender e aí
desenvolve o seu negócio, emprega outras pessoas, e aí a gente vai desenvolvendo, né, esse processo de prosperidade por meio da inovação, entregando, trabalhando essa capabilidade das pessoas, né, para que elas tenham a ferramenta necessária, que elas tenham o conhecimento necessário, para que elas também tenham, né, a atitude, né, enfim, além das ferramentas do conhecimento, a atitude de aplicar, enfim, é todo esse conjunto que a gente olha, e tudo isso aplicado aos nossos programas, né. Entendi. Então, a inovação que vocês trabalham também é uma ideia bem ampla, né? Isso, é porque há uma tendência, né, Juliana, quando a gente fala de inovação, assim, de automaticamente se relacionar às questões tecnológicas, né? Então, Tecnologia, sim. tecnologia, né? Então, inovação é aplicativo, assim, por exemplo. Mas a gente É. trabalha, por exemplo, inovação social. Então, no contexto da inovação social, como é que a gente desenvolve de uma forma mais eficiente, justa e sustentável uma determinada operação que vai impactar também a sociedade, que todas vão impactar, mas que tem o objetivo finalístico de atender as demandas sociais, por exemplo. Então, a gente trabalha a inovação social. É, Hum, a gente vai trabalhar quando a gente desenvolve, que a inovação ela acontece, pode ser um modelo de negócio diferente, né? Ah, dá um uhum. exemplo aqui no contexto do produto feminino. Eu sempre falo ele, que é o exemplo do Beleza Natural. Ah, Quem já ouviu, não sei se você já ouviu falar do Beleza Natural, que ele é um negócio, ele é um salão de belezas. Ah, Josi, mas salão de beleza já existe no Brasil há muitos anos. Só que o que que foi feito de inovador? Eles inovaram no processo. E uhum, também na proposta de valor, enfim, ali, né, no marketing e tudo mais. Então, quando eu era criança, quando a minha mãe tinha salão de beleza, como era o salão de beleza da minha mãe? Então a gente ia lá no salão, aí tinha toda aquela bancada, a mesma pessoa, no caso da minha mãe, empreendedora. Ela fazia cabelo, ela fazia unha, ela fazia depilação e sobrancelha. Sabe assim, uma pessoa fazia tudo? E aí você uhum, ficava ali horas e horas, né? Aquele monte de gente, aí, enfim, nem sempre a profissional estava toda preparada e tudo mais. Veio o Beleza Natural, que foi o slogan deles é Bonita Ser Você. Olha que lindo. Que traz uma questão de você trabalhar a uhum, sua beleza e ancestralidade. Porque ele vai trabalhar especificamente a beleza das mulheres cacheadas, em específico as mulheres negras, porque você está falando de cabelos crespos e tudo mais. E aí, qual que é a inovação? Ela dividiu o processo do salão em etapas. Então é assim, uhum, você chega no Beleza Natural, você vai chegar na recepção, você vai pegar uma fichinha e tem todo um segmento, meio que a gente que é quem trabalha essas coisas da gestão, né, da administração, tem todo aquele método fordista, né? Então que é aham, dividido por processos, assim, aí tem uma etapa que todo mundo vai dividir o cabelo. Aí depois tem uma etapa que todo mundo vai aplicar o produto. Não, que a profissional vai aplicar o produto. Então há uma especialização maior naquela etapa. Então, a pessoa que sabe dividir, ela sabe dividir milimetricamente, quem sabe aplicar o produto vai aplicar de uma forma mais eficiente e tudo mais. E aí depois você faz a hidratação, depois você vai pintar o cabelo e corta. No final, lá na porta que sai, é tudo muito parecido assim, né? Porque é tudo no processo. Só que o que, que Isso é também é bom o ou ruim? diferencial? Não, assim, Ah, é num bom pro primeiro momento salão. É bom pro salão. é bom para o salão. Eu falo que no primeiro momento foi disruptivo para o mercado da beleza, né? Porque aí ela trouxe um processo, primeiramente, uma liberdade, assim, que você aplica um processo e você tem solta os cabelos e tudo mais, aquela coisa do volume também, né? Que veio muito depois da Zika, né? Então é antes e depois da Zika. Antigamente era baixar o cabelo, passar o creme para ficar depois da Zika, não. Deixa para cima, sabe? Quanto mais para cima, mais alto, melhor, assim, mais bonito. Aham, E outra coisa que ela trabalhou é uma entrega de uma experiência de luxo, assim. Quando você entrava no salão antigamente, principalmente nas periferias, onde era concentrada a maior parte das mulheres com cabelo crespo e cacheado, que foi onde ela desenvolveu a ideia inicial, que foi lá numa periferia do Rio de Janeiro, onde ela começou ali no fundinho de casa fazendo a primeira forma de aplicação. Ela traz para esse contexto da periferia esse consumo de uma experiência de luxo. Então, você vai no salão que está toda a mobília, sabe, extremamente limpa, extremamente um design específico, né? As atendentes todas uniformizadas, todas maquiadas. Então, você entrava na experiência, eu quero ser igual aquela moça que está atendendo, sabe? Quero o cabelo igual aquela. Você traz uma uhum, experiência diferenciada. Então, é isso. Então, assim, foi um aplicativo que foi desenvolvido? Não, mas ela inovou no processo. E aí ela, uhum. enfim, aí lançou franquia, aí tem salão de beleza pelo Brasil inteiro, inclusive no exterior, né? Então, o Olha que quanto que ela bacana. o quanto que ela inovou. Eu sou fã da Zica, assim, sinceramente. E aí a gente tinha uma unidade aqui em Legal Vitória, assim. mesmo. Aí uma vez eu fui, ela tava lá, eu, ai, Deus, a Zica.
Porque era muito isso, assim, né, do processo de empreendedorismo. Eu estudava muito case do Beleza Natural, e aí, quando eles acessaram, enfim, tiveram investimento da Endeavor e tudo mais, aí eu fui entendendo o Olha, que modelo de negócio bacana. desse. Então, assim, é bem bacana de conhecer. É, legal, bacana mesmo. Bom, você já falou aí muito do empreendedorismo feminino, né? Mas eu queria saber do impacto desse empreendedorismo feminino preto na sociedade. Sim. Qual que é a sua visão? Boa. Pois é, assim, primeiro que tem um artigo que eu escrevi, Nossos Passos Vêm de Longe, né, que fala justamente sobre essa questão do afroempreendedorismo, né, há uma tendência de dizer, que a população negra começou a estar empreendendo mais, tudo mais, não. A população negra, e principalmente as mulheres, elas empreendem desde sempre, né? Por exemplo, nesse contexto histórico, as mulheres negras, elas começaram no processo, no período escravocrata e tudo mais, elas começaram a produzir e vender os quitutes em praça pública para conseguir recurso para comprar as cartas de alforrias dos seus familiares, dos seus irmãos, dos seus, né, dos esposos e tudo mais. Então, ali começa o movimento de empreender. Não começa, né, porque isso já vem antes e tudo mais. Mas no processo, né, Brasil colonial, esse movimento das mulheres negras empreendendo. Então, hoje a gente tem até hoje, né, assim, as quituteiras ali da Bahia e tudo mais, o quanto que essas mulheres, elas são importantes para a história do empreendedorismo, principalmente do afroempreendedorismo brasileiro. Né? Então, eu falo Uhum. assim, a gente tem todo esse contexto de que as mulheres, elas não tinham as condições de emprego, então empreender para as mulheres negras sempre foi uma realidade, assim, né? Então, eu trago um contexto, eu brinco muito com a minha história, a minha mãe e as minhas tias, né? A minha mãe abriu um salão de beleza, a minha tia aprendeu a costurar e tudo mais, abriu uma lojinha, começou a fazer pequenas reformas, daqui a pouco tinha uma lojinha de roupa, e aí tá vendendo, sustentou a família, né? A minha tia, que eu fui morar com ela depois que a minha mãe faleceu, a mesma coisa. Então, sabia, tinha uma técnica, enfim, de cozinhar e tudo mais, e aí ela começa a vender aquilo e faz aquilo sustento para ela e para a família. E aí, qual que é essa importância, né? Então, o afroempreendedorismo, ou o empreendedorismo de mulheres negras no Brasil, ele nasce e ele sempre tem um contexto histórico de necessidade. Então, de gerar renda, principalmente por conta no contexto de mulheres serem mães solos, né, de serem aí as chefes de família e tudo mais. Então, nasce nesse contexto muito por necessidade. E hoje a gente vê um movimento, né, maior de um empreendedorismo mais por vocação. Então, você deixa de empreender porque você precisa empreender, mas você vai entender qual que é a sua vocação para fazer aquilo, né? E também por impacto. Então, a gente tem uma crescente de mulheres, principalmente aí as mulheres negras mais jovens, com a nova geração, que empreendem por impacto. Então, são lançados os negócios, né, com propósito. Então, aqueles negócios que nascem aí com objetivos de mitigar alguma questão, principalmente, e aí é também da população periférica, da população negra. Então, são consultorias especializadas, a gente vê programas voltados ao fomento desses negócios, liderados por outras mulheres. A gente tem, por exemplo, a própria Feira Preta, né, da Adriana Barbosa, que é um exemplo também desse processo de empreendedorismo por impacto, né, que nasce Hum. aí é, a Feira Preta da Adriana, né, nasce aí muito dessa necessidade de ter um espaço, né, voltado para o afroempreendedorismo para poder escoar a produção, além disso, para poder empoderar e evidenciar, né, os afroempreendedores no Brasil, no mercado, né? Então, assim, tem todo esse papel social, porque aí a gente fala, né? Então, a gente tem algumas questões na nossa pirâmide social, então, que as mulheres negras, por exemplo, são a base da pirâmide social. Quando a gente tem, e aí isso quer dizer o quê? Que elas têm mais dificuldade para acessar alguns recursos da estrutura social, de remuneração, de acesso à educação, de acesso à saúde, de acesso à segurança, à moradia e tantas outras coisas. E quando uma mulher empreende e ela prospera, uma mulher negra, por exemplo, uma mulher também, mas uma mulher negra prospera, isso quer dizer sucesso para ela e para toda uma comunidade. Assim. Dando um exemplo bem fictício, eu trago a minha tia. Assim. A minha tia começou a empreender e aí a história da nossa família mudou no contexto de a gente, né, ter outros acessos e a história de toda a comunidade, assim, porque todas as pessoas que são empregadas porque aquele negócio deu certo, então são pelo menos ali
em 2 turnos de trabalho, pelo menos 40 pessoas que são impactadas da comunidade. Assim. E aí, geralmente, Uhum. também a gente tem contexto histórico de que mulheres, quando prosperam e empreendem, elas empregam outras mulheres. E aí a gente vai para aquele processo de desenvolvimento econômico sustentável. Né? Então, Uhum. é importante que a gente aposte nesse desenvolvimento dos negócios liderados por mulheres, em específico também os negócios liderados pelas mulheres pretas, né? Que aí são Uhum. outros desafios de acessos que a gente precisa olhar, acesso a recursos, acesso a... Eu acho que é importante falar isso aqui, assim. Quando a gente fala que as mulheres elas têm desafio para acessar recurso, por exemplo, bancário, as pessoas acham que é só o fato do preconceito, assim, que é só você, cheguei lá na agência bancária, enfim, o agente bancário olhou ali para mim e falou, não vou te liberar o crédito porque você é uma mulher negra. Tem também isso, que tem um viés humano ali, né, que vai influenciar na decisão, na liberação. Mas tem outras questões ali na estrutura de crédito. Lembro quando eu trabalhei no Banco de Desenvolvimento, né, e era justamente acesso a crédito e microcrédito, né? E aí tem algumas condições ali. Então, você tem que por exemplo, para você acessar 20, 30, 50 mil reais, você tem que ter garantia. Como é que as mulheres negras que foram desenvolvendo no contexto muito de, enfim, não ter moradias próprias, não ter um apartamento, não ter um carro próprio, não ter uma escritura, como é que ela vai acessar esse crédito? Entende que quando a gente fala de melhorar as sessões de acesso a crédito, principalmente para a população preta, não é somente dizer assim, vamos quebrar a barreira do preconceito, trabalhar aqui, cultura, diversidade, letramento, não. Em que condições esses créditos estão fornecidos, assim? E aí a gente vai olhar para a estrutura. E aí eu tenho diversas empreendedoras, amigas minhas, que, vamos lá, vamos abrir um novo empreendimento, já tem lá o local onde ela ia funcionar, só que ela não conseguiu recurso no banco porque ela não tem um apartamento, não tem um carro no nome dela. Ela tem um trabalho dela, ela tem um recurso, mas ela não tem por uma questão histórica, né? Uhum. Nossa, que loucura, hein? Caramba. É, Então, é tudo isso, né, Juliana? É é. tudo esse contexto histórico, mas que num primeiro momento parece que é assim, as mulheres conseguem menos crédito, só porque eu sou mulher. E assim, só porque a pessoa me viu como mulher, não, mas é um contexto histórico que traz. As mulheres têm pouco O tempo que que as que mulheres. levou, na verdade, a mulher, né, É um a contexto não preencher aqueles social. requisitos, né? Exatamente. Faz pouco tempo que as mulheres podem abrir conta no banco, por exemplo. Aí não tem o número Sem exato aqui, a autorização. data. Sem É. autorização dos seus maridos. Olha o quanto Uhum. que isso tem um resquício, né? Até então, aqui na vida atual, por exemplo. Então tem muita coisa assim que a gente precisa olhar, e aí por isso que eu sou bem apaixonada, assim, eu falo mesmo, sou muito apaixonada pelo que eu faço hoje, no contexto de trabalhar inovação social, assim, porque eu sou alguém que tem, é fruto dessa vivência social, e por um tempo da minha vida, trabalho voluntário e tudo mais, eu estive bem próxima, assim, muito próximo, vivendo os movimentos sociais aqui no Espírito Santo, por exemplo, e aí eu tenho um recorte, né, quando é que você se entendeu como uma mulher negra. Assim. Eu sempre fui uma mulher negra, mas teve um recorte. Assim, quando eu entendi quando uma mulher negra na sociedade, quando eu comecei a conhecer mais, a estudar, e aí eu me aproximei dos coletivos de mulheres negras aqui, então, né, enfim, as mulheres mais velhas, conversar muito com elas. E aí que você vai aprendendo tudo isso, meu Deus, tem esse mundo. Olha o quanto de coisa que a gente precisa fazer para mitigar. E aí, quando eu fui para a administração, lembro que uma amiga comentou assim, Josi, mas tem certeza que você vai fazer administração? Faz serviço social e tudo mais. E aí eu lembro que eu vou fazer administração. Porque é ali que a gente tem que estar com a caneta. Porque assim, não é desmerecendo as pessoas do serviço social, mas é na mesa dos gestores, é na mesa dos conselhos em que as decisões são tomadas. Então a gente tem que estar lá. E aí eu falei, vou fazer. Não vai ser fácil, não foi fácil. Né, Uhum. gente? 0,04% de mulheres negras ocupam cargo de gestão no nosso país. Então, não foi lindo para mim ser uma mulher negra com tantas, sabe, com sonhos, vontade de mudar e tal, porque você olha para o contexto histórico e você fala, cadê eu? Cadê eu? Mais de mim, assim? Não, vamos lá. E aí hoje eu tenho essa, assim, e aí trazendo, né? Por que eu tenho tanto orgulho hoje de desenvolver o trabalho que eu desenvolvo junto com a Semente, com os colegas, sabe, assim, porque é muito desse propósito, assim, né? É desse impacto que eu brinco que eu quero ser o impacto que eu quero ver no mundo, assim. Eu quero ser essa transformação assim, por meio desse trabalho, por meio de acreditar. Vamos aplicar lente de gênero no empreendedorismo, sim. Vamos aplicar lente de gênero no ambiente de inovação.
né? Vamos promover o que a gente faz enquanto semente, né? E olha, eu sempre falo que chega para você, tem que ser para você. Quando que esse propósito se encontrou, assim, né? Pensa que nesse meu contexto de vida, eu nunca pensei que eu fosse trabalhar numa empresa que tem como propósito valorização da vida, né? Então, Uhum. enfim. Sensacional, sensacional, muito bacana. Josi, então vamos agora para as nossas dicas de negócios? Vamos lá. Uma dica, então, Bora! dica para as ouvintes, então, que querem empreender, que querem começar seu próprio negócio ou inovar em algum negócio que já tem. O que que você diria para elas? Boa, eu gosto assim. Eu geralmente não vou colocar aqui um segmento específico, né, de que a pessoa precisa empreender. Mas principalmente considerando a metodologia de empreendedorismo feminino, que é antes de olhar para o mercado, é olhar para você. Então, e aí isso é parte da metodologia, é olhar para quem você é no sentido de quais são as suas potências, assim, quais são as suas habilidades, né? Olha para aquilo que você já tem, quais são as suas habilidades. No sentido de aquilo que eu já venho fazendo, as pessoas me procuram, será que eu posso, de alguma forma, monetizar isso, né? Tornar essa habilidade. Não quero dizer que agora tudo que a gente tem de hobby tem que transformar em negócio. Não isso. Mas será que você consegue mesclar uma habilidade que você tenha, né? Primeiro entenda qual que é o segmento que faça sentido. Porque assim, eu não imagino trabalhando, por exemplo, num segmento voltado às questões de engenharia química, assim, sabe? Uhum, Bem ali numa área industrial, assim, lá na base e tal. Porque aham, não é aquilo muito que faz parte da minha essência, daquilo que me toca e tudo mais. Primeiro você precisa se ter o autoconhecimento, entender aquilo que te toca, qual que é seu propósito no mundo, de repente, né? Não só o propósito, que de repente essa palavra fica bem na moda, assim, mas qual que é o impacto que você quer deixar no mundo? uhum, Que sim. transformação, sabe? Assim, você tem alguma causa? A partir disso, o que tem no mercado? Né? Tem alguma dor ali, tem alguma demanda que não está sendo atendida, tem alguma necessidade que ainda não está sendo assim, atendida, mas mesmo que já esteja sendo atendida, tem espaço para você entregar? Porque é importante isso, assim, às vezes a gente tem a percepção, gente, olha, quantos bilhões de pessoas a gente tem no mundo, a gente bateu o número agora? Ah, já É eu sou ruim muita com número, eu sou gente. ruim para gravar número. Eu não lembro, enfim, mas só sei dizer que é muita gente. Sabe? Então, a Uhum, gente desmistificar aquilo, eu vejo uma ou duas pessoas fazendo, tem muita gente fazendo, não, mas tem muita gente precisando, sabe? uhum, Ainda tem essa demanda. E que, enfim, e aí a partir disso você vai fazer análise, é o que que a gente faz, é o que a gente propõe, né, nas nossas metodologias, entender o mercado, conhecer, pesquisar, conversar com as pessoas, e aí você lança aí, eu quero começar a disponibilizar determinado tipo de serviço. Faz uma MVP. O que é um MVP? O mínimo produto viável. O mínimo produto viável, né? Que é uma versão mínima daquilo, com aquilo que você já tem. O que que você já tem? E aí desenvolve alguma coisa e vai validando com o mercado, assim, né? Vai uhum, executando, vai aprendendo. E outra coisa que que a gente tem como lema, que é o feito é melhor que o perfeito. Então, assim, eu preciso planejar, fazer plano de negócio, fazer analisar o mercado, tudo para depois começar? Não, não necessariamente. Pode ir colocando estruturas ali, né, recursos mínimos para poder ir validando. Quero fazer uma determinada consultoria em determinada área, faz um workshop, valida aquilo. Quero começar a vender alguns produtos em determinado segmento, começa a vender em pequenas quantidades ali, valida o segmento, é aquilo mesmo que as pessoas querem, qual a necessidade das pessoas, sempre lembrando disso. Um negócio precisa acontecer para atender a necessidade das pessoas, não as suas. Antigamente era assim, né? Tinha muito esse pensamento assim, não, mas que eu gosto assim. E aí o cliente tem que consumir do jeito que eu gosto. Não, não. Cliente no centro. Coloca o cliente no centro, qual a necessidade do cliente, como é que ele vai ser atendido nas necessidades dele. E aí você vai pensar nessa estrutura de negócios. E aí a gente tem, né, possibilidades tanto no meio digital, que está aí, né, que consegue, por exemplo, né, Juliana, a gente está aí em dimensões territoriais diferentes, a gente consegue conversar, você consegue é, entregar um conteúdo, gerar valor para as pessoas, sabe? A internet está aí para isso, mas também que o analógico, ele não, sempre falo isso, ele não morreu, assim, né? Onde é que vai estar a inovação no seu processo? Entende isso, assim? uhum, Onde é que vai estar a inovação no seu modelo de negócio? Ou no modelo de negócio, no processo, não vai ser um aplicativo, não vai ser.
sabe? Na forma de fazer, no segmento. Onde é que você vai colocar a inovação nisso? Muito bom, muito bom. Gostei, tô bem alinhada aí com as suas dicas. Muito bom aí, ó. É, bacana. E agora vamos para a dica cultural, então. Então, Boa. fala pra gente assim, uma dica de filme, série, livro, música, é, sei lá, um vídeo aí do YouTube, Tá. um podcast, alguma coisa que te inspirou e que você acha que pode inspirar quem está ouvindo agora também. É, tem muita coisa, assim. Primeiro, então, já que eu falei da Zika, eu acho que faz sentido vocês assistirem os vídeos no YouTube da Zika contando a história do Beleza Natural. Eu acho que não é, faz sentido vocês procurarem, tem vários vídeos dela com a Leila Velez, que é a sócia dela. Então, assim, eu acho que a gente tem uma história brasileira, sabe, para entender. E aí ela conta com a riqueza de detalhes todo o processo, como é que foi para modernização, profissionalização, franqueamento também, como é que foi? Tá, você saiu ali de um salãozinho lá na Baixada Fluminense, e aí agora é uma franquia de alcance internacional, então como é que ela fez para construir isso? Acho que é importante, sendo uma mulher com poucos recursos, mas com muita vontade de conhecimento ali. Uma série da Netflix, assim, que eu acho o máximo, que eu não sei se coincidentemente também fala sobre uma mulher, que é a história da primeira negra milionária aí, enfim, dos Estados Unidos, que é a Madame C.G. Walker, né, que é uma Uhum, série, né, que é a muito vida e a legal. história, né, é incrível, assim, a história dela, né, é uma série da Netflix que eu É. assisti. Eu acho que foi a primeira série que eu maratonei. Eu nunca tinha maratonado uma série na Netflix. Foi a primeira vez que eu maratonei uma série. Foi logo no início, né? Enfim, daquele processo pandêmico e tudo mais. E que eu fui assistindo, assim, uma atrás da outra. Porque, assim, é incrível a história dela, que a gente consegue ter. Eu até já escrevi um texto sobre a história dela nas minhas redes sociais, que você consegue analisar numa perspectiva de desenvolvimento pessoal, assim, sabe, de perseverança, de persistência, de propósito. Né? Então, o que que é você ter um propósito no seu negócio? Fala sobre questões relacionadas à desigualdade de gênero também naquele contexto, sabe? Ali, de preconceito, de racismo, que, enfim, né? Ela era uma mulher negra, foi, né, desafiador para ela desenvolver e se posicionar no mercado. E fala sobre questões de machismo, ela no relacionamento conjugal, quanto que impacta no negócio dela, você consegue fazer essa leitura. E também uma perspectiva de negócio, né? Então, como é que ela fez para ir fazendo as suas primeiras validações ali, quando a gente fala, né? Então, que ela fez uma fórmula e foi para a praça pública, não quero dar spoiler, né? Mas enfim, Ah, spoiler. mas não. Mas sabe assim, então como é que ela foi validando o processo dela, e aí daqui a pouco daquilo ali ela foi, criou uma rede, né? Sem dar spoiler, mas toda a história dela, assim, como ela construiu aquilo e principalmente que o propósito por trás do negócio, sabe? Aquilo é muito importante. Tem um texto que eu li recentemente que também eu acho que é bem impactante, assim, que fala sobre isso. O propósito, ele vai dizer sobre o quê, mas as pessoas vão dizer sobre quem, assim, sobre muito mais também, porque às Olha vezes que você tem um legal. propósito, mas a pessoa por trás do propósito também conta, sabe? Quem é Uhum. aquela pessoa? E aí aquela história de vida, e o quanto que vai, enfim, entregar ou não, que vai transformar ou não. Então, essa é uma série excelente para assistir analisando uma perspectiva de negócio, sabe? Assim, liga aquele alerta ali, tá? Deixa eu conseguir analisar aqui. Sem só olhar a questão da grana, né? Enfim, do contexto histórico e tudo mais. É, outra coisa que eu queria colocar aqui, aí tem alguns livros, assim, que eu já li, assim, né? Que eu sou muito visual, assim, eu gosto muito de assistir filme e ver série, mas tem alguns livros que eu li também que para mim foram Ah, importantes também, eu nessa, gosto de tudo. né? A gente vai consumindo, assim, alguns livros que foram importantes, então tem alguns livros de empreendedorismo. A gente tem as nossas referências, inclusive metodológica aqui, né, na Semente, mas eu também gosto de ler biografias de mulheres, assim, porque traz esse lado da humanização no processo. Porque a gente tem muito da nossa história, muito do nosso processo de gestão, eles são contados das perspectivas masculinas, assim, o próprio mercado de trabalho e tudo mais, a gente foi pensado numa perspectiva muito masculina, né? A Uhum. gente tem os principais autores na academia, né, da gestão, são homens, assim. Então, eu, né, formei em administração, a gente tem a maioria deles homens escrevendo sobre esse processo. Aí a gente tem alguns livros que olham na perspectiva do empreendedorismo feminino. Tem uma, inclusive, que é a brasileira que eu adoro, a Marcele, que é a Marcele Porto, ela escreve Alma Feminina no Negócio.
E aí tem um livro dela, ela mandou para mim, assim, uma querida. E aí ela conta a história dela, como é que ela foi, como ela abriu um hostel ali no Rio de Janeiro, quais foram os desafios que ela vivenciou e tudo mais. Conta a história dela, assim, uma história bem real. Aí a gente Legal, tem essa eu aqui nunca tinha ouvido falar, tô anotando aqui. Marcele Porto. Marcele Porto. Inclusive, ela parceirou na nossa na Semente também, assim. E aí ela atua também, trabalha com empreendedorismo feminino e tudo mais. Eu acho que é legal a gente trocar assim, eu sempre, troco entre as minhas amigas e tudo mais. Tem um livro que Uhum. fala muito sobre essa coisa do propósito, sobre a sua carreira, sabe? Assim, às vezes você é uma mulher que está ali no processo de transição de carreira, né? Não sei se o empreendedorismo é uma alternativa para mim, né? Então, a gente precisa entender isso, assim o empreendedorismo que eu digo de negócio. Às vezes você é uma intraempreendedora e aí vai empreender no seu ambiente organizacional ali, no seu contexto corporativo. Mas às vezes você empreender para fora e tal, criar o seu negócio. Aí a gente tem aqui um livro que é da Vivi Duarte, que também é brasileira, também. Aí ela fala Quem é você na fila do pão? Então, Ah, assim, legal. Vivi Duarte. Vivi Duarte, e ela é do movimento Plano de Menina também, um movimento voltado para o empoderamento feminino de meninas, assim, né, formação e tudo mais. Então, a gente vai encontrando essas mulheres e entendendo as histórias, como é que ela se tornou essa mulher, assim, sabe? Aí tem tem a Rachel Maia, enfim, né? Que eu adoro ela, é uma biografia também, conta a história dela, que é Meu Caminho até a Cadeira número um. Eu acho que é importante a gente ler muito sobre essas coisas, principalmente a gente está falando no contexto de mulheres negras também. E aí, quando você começa a ler, é engraçado, né? Que às vezes a gente coloca as mulheres, assim, essas lideranças, num lugar muito inalcançável, assim. E quando a gente não compartilha as histórias, até, no caso dela, né, o caminho até a cadeira número um, fica parecendo assim muito heroína que eu preciso fazer algo muito extraordinário para alcançar aquele lugar. E aí, lendo a biografia dela, assim, tem algumas coisas que eu falo, cara, não aconteceu comigo. Sabe que em proporções menores, mas você fala, eu passei por isso também. Nossa, eu vivi isso. Isso é Essa muito incrível, identificação é assim. muito legal, né? Sabe? É, É muito, assim, é incrível. Aí tem é. também, né? Tem um que vai falar sobre diversas cases, histórias de empreendedores que transformaram sonhos em grandes negócios de alto impacto. Aí é da Endeavor, né? Aí, Ah, inclusive, tá. que é aquela que a empresa que investiu no Beleza Natural, e aí o Vai Que Dá. E aí são várias histórias aqui bem, bem bacanas, assim, o livro da Endeavor, que fala sobre empreendedorismo, vai contar. E aí eu falo, né? Eu recorto. Se você abre o livro assim, eu fui lá, eu já li ele, já tenho ele há alguns anos, e aí todas as histórias são de empreendedores, são de homens, sabe assim? Ah, O sim. quanto que a gente não Pô, percebe dá, isso, dá o toque neles lá de né? fazer uma E versão a gente, feminina aí do. e a gente consome assim tudo e é normal assim, né? Porque é o padrão. E aí você olha assim, "Ah, tem uma mulher. Pois é. Bem, É. acho que aqui são esses. Tem um que a gente um recente agora que eu ganhei também, assim, eu acho que foi bem, e é bem bacana que fala sobre a nova economia e entender por que o perfil empreendedor está engolindo o empresário tradicional brasileiro, assim, que fala muito, quem escreveu esse livro foi o Diego Barreto, ele é o vice-presidente de finanças e estratégias do iFood, assim, Hum, e achei bem interessante, assim, ele escrevendo sobre essa nova economia, aí traz as perspectivas de diversidade também, ele fala sobre esses processos enfim, de liderar de um capitalismo mais consciente, olhar para o propósito, né? Não somente o lucro pelo lucro nas organizações. Então, é isso, assim, a gente legal. dá para a gente fazer o que a gente gosta, impactar o mundo, né? E também desenvolver um negócio que seja lucrativo, né? Que você não necessariamente precisa fazer filantropia, assim. Dá para Uhum. fazer negócios também, né? Acho que foi Sim. esses. Assim, são muitos livros, mas cada um Se deles tiver também mais, pode falar. Pode. tem uma aqui que eu gosto bastante também, que é o Capitalismo Consciente, que é justamente esse que traz essa Tá. visão, assim, sabe, desse modelo de gestão, olhando para a perspectiva do impacto, do propósito, da sustentabilidade, também, assim, principalmente porque a gente está muito nessa onda, é, ressignificando ali, olhando para a diversidade, olhando para a sustentabilidade, os ESGs, né? A Uhum. gente na verdade, as organizações sempre olharam, as pessoas sempre olharam, mas aí a gente vai desenvolvendo um mecanismo
de controle, de regulamentação e tudo mais, para que a gente faça isso de uma forma mais intencional e estruturada, né? Se deixar por conta, né, gente? Daqui a pouco a gente não tem. Enfim, o planeta Terra ele vai se regenerar, tá tudo certo para ele. O problema é pra gente que tá aqui. É isso, né? Não, a preocupação não é com o mundo, porque o planeta Ah, Terra vai dar um jeito dele, eles vão se regenerar. O negócio vai ser. Gente, como é que a gente vai ficar nessa história? Né? Então, assim, são esses livros assim, ah, bem importantes. E aí, para fechar, então, falar de negócios de impacto e tudo mais, que na perspectiva também tem o negócio de impacto socioambiental no Brasil, como empreender, financiar e apoiar esses negócios, que eu acho que é bem bacana, porque fala, né, tipo, disso, o que é ser um empreendedor de impacto? Né? O que é uhum. você implementar também propósito no seu negócio, assim, né? Dá para você empreender, mas para realizar uma transformação social, ambiental, enfim, alguma coisa assim. Aí tem esse E livro já, aqui, então, e já teve episódio aqui do podcast sobre empreendedorismo de impacto social. pois é, ó. Como professora né, da Dom Cabral, falando sobre o tema e Olha, dando dicas, como fazer, já né? dá Bem para poder bacana. resgatar, então. Quem assistir esse já volta Pois é, lá, já já vou busca deixar o o link episódio. aqui, facilitar. Já deixa lá para olhar para Pois negócio de é, impacto social. Bem importante, porque às vezes é isso, às vezes você tem esse propósito, e como é que eu posso transformar isso num negócio, assim, sabe? é Para isso que seja mesmo. sustentável, E assim, ela dá a esse. dica assim no final, ela fala como criar um negócio que tem um impacto social. É Isso. bem bacana. É, Perfeito, então, aí já volta lá, então, já assiste e já conecta as coisas, assim, porque a gente está nesse mundo, a gente precisa, né, dos empreendedores, desses é, empreendedores com propósito, assim, essas pessoas que têm esse propósito de transformar o mundo positivamente, né, também. exatamente. Chega do capitalismo selvagem, né? Não é? Vamos aqui, o capitalismo consciente, e Pois enfim, é. outras coisas, assim, né, Tem também. jeito, né, gente? O mundo tem solução, gente. Tem Tem, jeito. tem, tem. Tem muita gente assim, né? A gente, enquanto semente, por exemplo, a gente olha muito para isso. Então, todas as nossas unidades de negócios estão conectadas a esses objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Então, é a gente praticar essa inovação que valoriza a vida nesse sentido, para que a gente garanta, né, um ambiente favorável para as próximas gerações. A gente não quer que acabe, consuma tudo aqui, para que tenham condições sustentáveis aí para as próximas gerações. Eu trabalho para isso, assim, Aham, não tem filho, mas você tem sobrinhos, como é que vai ser? Então, quando a gente E trabalha aí, na né? perspectiva de igualdade de gênero, por exemplo, é pensar que a próxima geração, minha sobrinha de 12 anos, quando ela ingressar no mercado de trabalho, ela vai ter condição favorável para que ela simplesmente seja plena, para que ela não tenha que se preocupar em um contexto de machismo, porque tem, né, ela não vai conseguir, vai trabalhar com, vai ter o teto de vidro na carreira dela, porque não vai conseguir ascender, porque tem as questões, enfim, um tanto de outras coisas, vai ter preconceito, sabe? Não, ela simplesmente vai, trabalhou naquilo que ela tem, que vai ser competente, e é isso, e vai fluir. Então, é isso que é Ela vai poder ter contribuir. uma preocupação só técnica ali, né? Só em fazer o trabalho Exato, bem vai feito. isso, não vai precisar ficar preocupada, eu, se você é extremamente competente, mas você é uma mulher. Então, aí, porque você é uma mulher, e você tem outras diversas barreiras. Ah, ou porque você é uma mulher negra, e aí você tem mais barreiras ainda. Não. A gente está trabalhando, eu falo, né? Eu estou trabalhando para isso, para ser essa mudança que eu quero ver no mundo. Então, e a gente, enquanto semente, está trabalhando para esse desenvolvimento sustentável, para Muito a bom. gente, que a gente quer viver e para as próximas gerações, né? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bem. Gostei. Então agora Bom, passa né? os contatos, sim, os seus contatos da semente, para quem quiser saber mais sobre o negócio, saber como é que é. Boa. Então, assim, então a gente tem, né, além disso, tem tantos outros conteúdos lá no blog da Semente, né, voltados a tanto ao empreendedorismo feminino, a negócio de impacto, quero saber mais sobre inovação, o que que é, como é que desenvolve o negócio, por onde começar. Tem muita coisa lá, né, no site da Semente, negócio.com.br, Semente Negócios. Tem lá, tem o site, como acessar, entrar em contato com a gente, conhecer mais. Eu tenho propósito alinhado, quer fazer parte da nossa rede, quer trabalhar numa empresa como essa, tá lá, entra no site. E aí tem também, enfim, as redes sociais, né? Então eu tenho o LinkedIn, Josi Santos, que também depois você pode colocar, Juliana, ali o link, né? Enfim, para Uhum. as pessoas conhecerem, acessarem e tudo mais. E é isso, fica o convite para que a gente se aproxime cada vez mais e que a gente possa continuar impactando aí positivamente esse mundo, né? Não somente o Brasil, mas o mundo também.
Sensacional, sensacional, Josi. Então, muito obrigada. Muito obrigada pela participação, pela conversa, pelas informações. Foi sensacional. Muito bom. Que a gente faça mais, né? Vamos fazer mais aqui. Aí é isso. Pois é, Aí, vamos, porque eu fiquei sentindo falta de falar mais, de né? falar de algumas Vamos coisas, é. abrir, vamos pedir para as pessoas comentarem, quem estiver ouvindo, e depois comente. Olha aí, ó. Pois Comenta é, se lá, tiver uma dúvida, precisa pois mais, é. Aham, muito bom. né? Para falar mais Isso sobre. aí, aí a gente marca de novo, né? Tá bom. Então tá bom. Obrigada. Então eu que Prazer, viu? agradeço. Prazer foi meu. Beijo pra você. Beijo. Tchau, tchau. E muitíssimo obrigada a você que está aí até agora, que escutou, assistiu esse episódio. Se por um acaso você se lembrar de alguém que você acha que também vai gostar, indica a gente, manda o link, compartilha o vídeo, o áudio, compartilha nas redes sociais, manda no grupo do Zap da família, porque assim a gente consegue espalhar esse conteúdo e ajudar cada vez mais pessoas. Você também pode saber mais sobre esse projeto do podcast no site empreendedelas.com.br e entrar em contato pelo formulário que está lá. Pode também seguir o perfil no Instagram e no Facebook, que é o @empreendedelas. Se quiser me seguir no LinkedIn também, aí sou eu mesma, Juliana Mendonça. Fico por aqui, te espero no próximo episódio com novas histórias inspiradoras dessa mulherada maravilhosa que está passando por aqui. E vamos que vamos, né, gente? Porque para se aventurar nesse mercado, a gente tem que ter peito, não é não? Perde não. Até a próxima.